Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Guilherme Pinho aqui do Rico Domingos Concursos e, como prometido aí nas chamadas que vocês têm visto, hoje eu estou aqui para uma questão desafio, tá? E uma baita questão desafio. Será que vocês realmente vão conseguir resolver? Tá? Olha que muita gente aqui do Rico Domingos já tentou e se perdeu no meio dessa questão, ok? Mas torço para que o máximo que vocês consigam acertar e se não conseguirem vão ver já comigo aqui como trabalhar todos os elementos dessa questão. Beleza? Vamos ver então qual é a questão que a gente trouxe para hoje? Olha só então, questão desafio. Leiam comigo aqui, tá? Seja n um número natural, a diferença entre o sucessor do quádruplo do sucessor do quadrado de n e o quadrado do antecessor do dobro de n corresponde a... A maioria de vocês acabaram de ler essa questão comigo já estão pulando, já disse não quero mais ver esse desafio, né? Tá? Bem doida essa questão, tem bastante elementos aqui. Mas olha lá, pessoal, mais uma vez então a leitura com vocês. Seja n um número natural, a diferença entre o sucessor do quádruplo do sucessor do quadrado de n e o quadrado do antecessor do dobro de n corresponde a... E a gente tem que achar qual das alternativas que corresponde ao que ele fala, né? Se vai ser o dobro do sucessor de n e aí vai para frente. Fechado? Então essa é a questão do desafio que eu trouxe para vocês. O momento agora é de vocês fazerem o quê? Pausarem o vídeo e tentarem resolver sozinhos. E aí a gente volta aí na sequência já resolvendo com vocês. Fechado? Então, pausa aí, tira o tempo que vocês acham necessário para estar resolvendo a questão, para a gente depois ver juntos aí como trabalhar ela, ok? Então, até na volta. Olá pessoal, então estamos de volta. Vocês já tentaram aí a questão, né? Quem pausou e já apertou o play de novo aí não tem esse negócio, tá? Pausa de novo e tenta antes, mesmo que não consigam fazer. A ideia aqui é que vocês tentem, joia? Mas vamos ver aqui, ó, tá? É uma questão difícil. Quem já viu isso aqui antes sabe que a ANPAD não brinca em serviço, né? Toda a prova da ANPAD é uma prova mais elaborada, né? O que é a ANPAD, para quem ainda não conhece, é aquela prova lá que é o teste que é feito para poder ter uma pontuação bacana e entrar no mestrado ou doutorado de administração e contabilidade, tá? Isso tem Brasil afora, diversas federais usam ela como uma nota de corte, né, para admitir os alunos ali dentro do mestrado, programa de mestrado e doutorado deles, ok? Inclusive, recentemente a gente até fez um curso aqui, se tiverem interesse, né, fiquem sempre acompanhando a nossa página para o próximo curso que a gente vai ter, ok? De toda forma, é uma questão de ANPAD de fevereiro de 2015. Então vamos fazer mais uma vez a leitura. Seja n um número natural, a diferença entre o sucessor do quádruplo do sucessor do quadrado de n e o quadrado do antecessor do quadrado de n, o quadrado do antecessor do dobro de n corresponde a, tá? Então a questão realmente faz uma confusão. É uma questão que trabalha com, né, no começo eu deixei até o assunto como interrogação, mas essa questão desafio aqui, ela trabalha com a ideia de equacionar, né? Um equacionamento, tá? Esse seria o termo, equacionar, né? Fazer uma equação, um equacionamento. Essa é a nossa ideia aqui. É um caso bem particular, essa questão traz a ideia do sucessor e o antecessor de um número, como trabalhar isso, tá? E a gente começa assim, pensando aqui, entendendo como que a gente escreve o sucessor e o antecessor de um número. Olha só, pessoal, como é que a gente escreve um antecessor e sucessor de um número? Veja que ele começa dizendo assim, ó, seja n um número natural, tá? N um número natural. Então assim, ó, o primeiro número que a gente vai botar aqui é justamente o número n, que eu não sei qual é e nem preciso saber, porque as respostas trazem tudo em função de n, ok? Então, n é um número natural. Como é que a gente escreve um antecessor? Pessoal, isso só vai funcionar quando o número é natural ou quando o número é inteiro, que são números que não têm vírgula. E as questões que trabalharem com sucessor e antecessor, em regra, vão estar trabalhando com naturais e inteiros, tá? Então, se for natural ou inteiro, como é que eu escrevo o sucessor e o antecessor? É assim, ó, são três termos, o termo, o antecessor e o sucessor. Como é que a gente escreve? Vou botar aqui, ó, o antecessor, tá? Abreviado aqui, ó. Como é que a gente escreve um antecessor? É assim, ó. Eu tenho um número n. Na hora que ficar na dúvida na prova, pensa assim, pense em qualquer número. 10. O antecessor é 9. E o sucessor? Bom, 10. O sucessor é o que vem depois, então seria 11. Pega um outro exemplo. 20. O antecessor, 19. E o sucessor, 21. O que está acontecendo? Para o antecessor, eu estou pegando este número n, qualquer, e estou sempre fazendo o quê? Tirando uma unidade dele, né? 10 menos 1, 9. E quando for o sucessor,
Eu estou pegando o número, por exemplo, 10, 11 seria o sucessor, ou seja, eu estou somando uma unidade. Fechou? Então, sempre que falar em sucessor e antecessor, façam assim, ó, n menos 1, n mais 1. Ah, eu gosto do x, né? Aqui no caso a questão usou n. Então, x menos 1, x mais 1. Fechou? Então, sucessor e antecessor é assim que a gente escreve. Agora, claro, né, isso aqui não resolve a questão. Eu vou colocar aqui, né, que esse aqui é o sucessor. Isso aqui não resolve a questão. O que me resolve a questão é montar todo esse equacionamento aqui. Tá? Então, com base nisso que eu falei, vamos lá. Olha só o que ele pede. A diferença entre... E aqui ele começa a falar um monte de coisa. Na hora da prova, é interessante, claro, vocês fazerem aqui um sublinhado, né? Sublinharem assim, ó. O sucessor do quádruplo do sucessor do quadrado de n e, porque é a diferença entre o sucessor da Tatá e o quadrado do antecessor do dobro de n, tá? Então, olha aqui, ó, é a diferença entre duas coisas, essa e essa. Primeira coisa, pessoal, a diferença. O que é a diferença? Bom, vamos lá. A diferença é uma subtração. Aqui, ó, é uma subtração. Diferença é isso. Entre duas coisas. Olha só, eu vou fazer assim, ó, eu vou botar um quadrado antes e um quadrado depois. Mas por quê? Só para a gente saber assim, ó, que tem que preencher, tá? Então eu vou abrir um espacinho a mais aqui, ó. Vamos botar um pouquinho mais para cá esse dois. Vou botar um espaço aqui, ó, e um espaço aqui, para facilitar um pouco a nossa vida, ó. Então, assim, quando ele fala a diferença entre duas coisas, uma coisa, outra coisa. Agora a gente tem que encaixar, né, dentro dos retângulos aqui, cada uma dessas coisas que ele fala. Então, assim, tem a primeira e a segunda. Pessoal, tanto faz por qual delas vocês começarem, né? Vocês vão ter que colocar as duas ali. Então, por exemplo, eu vou começar pela segunda, ok? Diz assim, ó, e o quadrado do antecessor do dobro de n. Pessoal, uma dica legal, que eu dei inclusive numa outra videodica que eu gravei, é toda vez que aparece d dado, sempre será uma operação de multiplicação, ok? Sempre será uma operação de multiplicação. E para a gente equacionar legal, nessas horas o melhor às vezes é começar até de trás para frente, porque é o quadrado do antecessor do dobro de n. Então, olha de trás para frente. N, o que ele está falando de n? O dobro de n. D dado é vezes, então o dobro de n seria, vamos lá aqui, ó, 2 vezes n, o dobro de n, ok? Só que assim, ó, ele quer o quadrado do antecessor do dobro de n. Então eu tenho o dobro de n, indo de trás para frente, mas eu não quero o dobro de n, eu quero o antecessor do dobro de n. Como é que eu falei que a gente faz o antecessor? Pega o número e tira 1. Então, o dobro de n, para eu achar o antecessor, eu tiro 1, ok? Então, temos o antecessor menos 1 do dobro de n. Só que ainda não é só isso que vai ficar dentro dessa caixinha aqui. Por quê? Porque ele quer o quadrado do antecessor do dobro de n. Então, aqui eu tenho o dobro de n, o antecessor do dobro de n, mas ele quer o quadrado disso. E o que é o quadrado? O quadrado é pegar tudo isso que tem aqui e elevar ao quadrado. Fechou? Legal? Então, dica, né? Nesses equacionamentos muito extensos, vai de trás para frente montando tudo aos pouquinhos. Lembrando que d dado é sempre vezes. Fechado, galera? Isso aqui é bem legal de lembrar. Agora, claro que a parte mais difícil é a primeira, tá? Por isso que eu evitei até começar por ali, para a gente já ter uma noção antes de ir para lá. Agora, olha só. Aqui ele diz que ele quer, na primeira parte, né, a diferença entre agora o sucessor do quádruplo do sucessor do quadrado de n. Meu Deus, professor, quanta coisa. Vamos aos poucos, de trás para frente. Então ele fala n, tá bom, n é um número. Quadrado de n. Acabamos de ver que o quadrado é elevar ao quadrado. Então vamos botar aqui, ó. Eu tenho n, mas eu quero o quadrado de n aqui, ó, tá? N é um quadrado. Vou melhorar isso aqui que ficou meio rabiscadinho, tá? Tenho n e eu quero o quadrado de n. Ok. Então, indo de trás para frente, ó. N, o quadrado de n. Mas o que não é? Não é só o quadrado de n. Olha aqui, ó. É o sucessor do quadrado de n. Então, se eu tenho o quadrado de n, o sucessor, como é que eu acho? Eu pego o número que eu já tenho e sempre somo
1. Então, se ele diz assim que é o sucessor do quadrado de n, tem um quadrado de n, eu pego para o sucessor e somo 1. Fechado? Vamos lá, então? Indo de trás para frente, já fiz o quadrado de n, já fiz o sucessor. Agora, olha só, não é qualquer sucessor, é o quádruplo do sucessor do quadrado de n. Então, aqui eu tenho o sucessor do quadrado de n e ele quer o quádruplo disso. Olha só, aqui tem que cuidar, pessoal. O quádruplo é 4 vezes, tá? 4 vezes. Só que se deixar dessa forma, vocês vão estar errando. Por quê? Porque vocês estariam 4 vezes n ao quadrado separado de mais 1. E vejam que ele quer o quádruplo do vezes sucessor de n ao quadrado. Que é tudo isso aqui que é o sucessor de n ao quadrado, tá? Então o parênteses é fundamental. Por fim, vamos ler aqui, ó. Então eu já cheguei no quádruplo. O que falta colocar? O sucessor do quádruplo. Então, eu primeiro botei o quadrado de n, depois eu botei o sucessor, ó, quadrado de n, o sucessor do quadrado de n, o quádruplo do sucessor do quadrado de n, e assim, ó, se isso aqui é um quádruplo do sucessor do quadrado de n, para eu achar o sucessor do quádruplo, se isso tudo aqui é o quádruplo, sucessor é sempre somar 1. Fechou? Tá? Então assim, pessoal, realmente agora, né, depois de tudo isso, chegamos ao fim da montagem do nosso equacionamento aqui, tá? Do nosso ato de equacionar. Gente, isso aqui é muito difícil, tá? Legal? Então assim, quem ainda está com dúvida, etc., procure, pessoal, procure lá no nosso site AD, a gente tem bastante curso que trabalha essa parte de equacionamento, tá? Busquem aí a instrução de vocês. Eu vou falar mais uma vez para a gente agora fechar e continuar resolvendo a questão, tá? Então, de novo, o que a questão queria? A diferença entre o sucessor do quádruplo do sucessor do quadrado de n e o quadrado do antecessor do dobro de n. Então, ele queria a diferença entre duas coisas. E esse daqui é o que? É o sucessor do quádruplo do sucessor do quadrado de n. E entre isso e o dobro de n, olha, o antecessor do dobro de n, só que elevado ao quadrado, ou seja, ele queria o quadrado do antecessor do dobro de n, tá? Feito isso, pessoal, né, falado bastante, preenchidas as duas caixinhas, agora é continuar na matemática. Então, olha só, 4 vezes, se aqui tem um sinal positivo, a gente pode brincar aí com o chuveirinho, né? A distributiva, a propriedade distributiva da multiplicação. Então, 4 vezes n ao quadrado, 4n ao quadrado. 4 vezes 1, 4. Com qual sinal no meio? Sinal positivo. Tem o mais 1 que estava aqui fora ainda, não esquecendo que tem o sinal de negativo aqui, menos. Agora, olha só, pessoal. Tem um monte de coisa aqui. Quando tem um monte de coisa, é menos assim, ó, menos, abre parênteses. E aí vai botar tudo que vai surgir aqui. Pessoal, isso aqui é um produto notável que a gente chama do quadrado da diferença. Como é que a gente resolve? É assim, ó, é o quadrado do primeiro menos, porque o sinal é de menos, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, né? Você já viu isso aí, né? O quadrado do primeiro, mais ou menos, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, lá do segundo grau. Então, vamos lá, o quadrado do primeiro, 2n elevado ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. n ao quadrado, bom, n ao quadrado. Agora, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 2n, 4n. 4n vezes 1, 4n. Só que com sinal negativo, né? Já que aqui é negativo, aqui no meio fica negativo. Agora, independente do sinal de menos ou mais, o último é sempre positivo. E é assim, ó, é o quadrado do segundo. 1 elevado ao quadrado, 1. Fechamos o nosso parênteses. Então, ó, pessoal, dá para juntar aqui os termos, né? Ó, tenho 4n ao quadrado mais 4 mais 1, 5. Ó, agora o que eu vou fazer? Ó, eu vou fazer a distributiva com todo esse sinal, tá? Não pode esquecer disso. Então, menos vezes mais, menos. Menos 4n ao quadrado. Menos com menos, mais. 4n. Menos com mais, menos. Menos 1. Ok? E aí agora a gente vai fazer mais continhas que dá e eliminar o que dá para eliminar. Observem. 4n ao quadrado menos 4n ao quadrado, com certeza eu posso cortar, né? Uma coisa menos ela mesma é zero. Agora, olha só, o que me sobra? Com letra me sobra 4n. Mais 5 menos 1, isso aqui vai dar mais 4.
E isso daqui, pessoal, já seria um gabarito possível, tá? Já é um gabarito da questão. Só que a gente tem que adequar as letras que ele traz para a gente, né? As alternativas. O dobro do sucessor de n, o sucessor do dobro de n, o sucessor do quádruplo de n, tá? E aí sempre vai brincando com sucessor ou, enfim, antecessor. Pessoal, sucessor e antecessor só nessas formas aqui, ó, tá? Menos 1 mais 1. Aqui tem mais 4, não tá legal. Agora prestem atenção, pessoal. Notem que nesse termo aqui eu tenho 4 e nesse aqui eu tenho 4. E o que a gente pode dizer? Que isso aqui é o fator comum, tá? É o que os dois têm em comum. Então, o que tem em comum os dois termos? 4. Daí vai colocar, né, o velho fator comum em evidência. Olha só, pessoal, quando a gente tira o 4 daqui, apenas sobra o n. Sinal de positivo. Agora, olha aqui, ó. Quando tira o 4 daqui, né, que a gente tampa o 4, parece que não sobra nada, é zero. Mas, pessoal, toda vez que vocês tamparem um número e não aparecer nada, é porque automaticamente sobrou 1, tá? E aí a gente então tem aqui, ó, 4 vezes n mais 1. E com isso aqui eu consigo fechar a questão dizendo que é o seguinte, ó, é o 4 vezes o quádruplo do quê? N mais 1 é o sucessor. Então, é o quádruplo do sucessor de n, que está aí no gabarito para vocês, tá? Na letra D, joia? D de doideira, né, galera? Tá? Essa questão aqui eu sei que ela é bem difícil, tá? Quem teve dificuldade, nossa, meu Deus, não se preocupe. Quem conseguiu, gente, meus parabéns, tá? Quem tem um nível de equacionar isso aqui, está num bom nível de matemática e preparado para não só no PAD, como qualquer outra prova que trabalhe aí com equacionamento. Fechado? Legal? Então esse era o desafio que eu tinha que trazer aqui hoje para vocês. Claro, não vou deixar de lembrar vocês o seguinte, né? Querem ver mais dicas, revisões aí, enfim, vários conteúdos que a gente disponibiliza para vocês gratuito, online. Acesse aí a nossa página no YouTube, ok? Nossa página no Facebook, acompanhe a gente pelo Instagram, tá? Mas olha lá no YouTube, que lá no YouTube sim, pessoal, a gente está deixando bastante aula bem legal para vocês, várias revisões que vão ajudar bastante na caminhada rumo à aprovação. Fechado? Foi um prazer estar com vocês e até o nosso próximo desafio. Um abraço e bons estudos!